E se um presidente perceber que talvez tenha apenas alguns dias antes que uma operação militar estrangeira mude o destino do seu país, essa pergunta explodiu na mídia latino-americana no início desta semana, depois que uma série de movimentos diplomáticos e vazamentos de informações de inteligência reacenderam as especulações sobre se Nicolás Maduro poderia tentar uma fuga de última hora da Venezuela. A tensão aumentou drasticamente quando reportagens da BBC Reuters e veículos regionais destacaram um clima político cada vez mais instável em Caracas, especialmente depois que Washington intensificou a pressão e emitiu novos alertas de segurança para cidadãos americanos na região. A sensação de urgência é inconfundível, e todo o hemisfério agora observa atentamente, imaginando se Maduro está se preparando para fugir, negociar ou resistir até o último momento. A controvérsia começou quando diplomatas de alto escalão, falando anonimamente à mídia europeia e sul-americana, confirmaram que vários países, incluindo Rússia, Turquia, Irão e Cuba, poderiam teoricamente servir como destinos potenciais caso Maduro buscasse asilo político. Nenhum desses governos confirma tais planos, mas seus laços históricos com Caracas, combinados com recentes alinhamentos geopolíticos, mantêm esses cenários vivos. De acordo com a Reuters, Moscovo continua a ser um dos parceiros militares e econômicos mais fortes da Venezuela, tendo fornecido a Caracas milhares de milhões de dólares em crédito, equipamento e apoio estratégico ao longo da última década. Para os analistas, isto torna a Rússia o refúgio mais lógico se Maduro alguma vez enfrentasse uma destituição ou processo judicial iminentes dentro da Venezuela. Outras nações surgem por razões estratégicas. A Turquia tem se posicionado repetidamente como um contrapeso à influência do Demirkoiteio, e o presidente Recep Tayyip Erdogan tem mantido relações cordiais com Maduro, especialmente após várias visitas diplomáticas de alto nível. O Irão há muito alinhado com a Venezuela, através da cooperação petrolífera e da sua oposição mútua às sanções do NPT. Taura representa outra opção concebível. Enquanto isso, Cuba, talvez o parceiro mais alinhado ideologicamente, se destaca como o destino mais natural em termos culturais e políticos, embora sua capacidade econômica e militar limitada levante questões sobre se poderia realmente garantir segurança a longo prazo para um líder venezuelano deposto. Ainda assim, a especulação mais surpreendente não veio desses parceiros habituais. Veio da sugestão inesperada, repetida em comentários regionais, de que o Brasil poderia ser considerado um destino alternativo. Analistas rapidamente observaram que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, legalmente obrigado a cooperar com o Tribunal Penal Internacional caso alguma acusação formal seja apresentada. Embora não exista nenhum mandado de prisão contra Maduro, a mera hipótese desencadeia um debate acalorado em Brasília. Para muitos observadores, seria politicamente explosivo para qualquer governo brasileiro oferecer asilo a um líder estrangeiro que enfrenta acusações em fóruns internacionais. No entanto, os laços políticos históricos do Brasil com a Venezuela tornam impossível descartar totalmente esses debates, o que adiciona combustível a um ambiente regional já volátil. A tensão aumentou ainda mais quando os Estados Unidos emitiram um aviso de viagem atualizado, instando seus cidadãos a deixar a Venezuela devido à situação de segurança imprevisível. Embora o aviso não confirme nenhuma operação militar, seu momento e redação imediatamente desencadearam uma onda de especulações. De acordo com analistas citados pela Al Jazeera e pela DW, tais avisos geralmente precedem períodos de pressão intensificada, operações secretas ou reposicionamento estratégico, especialmente em regiões que passam por uma crescente instabilidade interna. Embora Washington não tenha anunciado nenhum plano militar, o Comando Sul dos EUARC continua a monitorar a Venezuela de perto, e autoridades americanas têm afirmado repetidamente que todas as opções permanecem em aberto ao lidar com crises que ameaçam a estabilidade regional.
Dentro da Venezuela, a temperatura política aumenta a cada dia. A deterioração econômica, as eleições contestadas e as sanções internacionais em curso deixaram Caracas mais isolada do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. A última análise regional da BBC alertou que a Venezuela pode estar a caminhar para um momento decisivo. Um período em que os principais atores políticos devem escolher entre negociação, confronto ou fragmentação. Para Maduro, os riscos não poderiam ser maiores. Permanecer no país pode ser um sinal de desafio, mas também aumenta o risco de intensificação da agitação interna e de potenciais desafios dentro da sua própria estrutura política. Por outro lado, deixar o país representaria uma mudança radical na história da Venezuela, uma mudança que reformularia alianças, desestabilizaria facções e poderia desencadear lutas pelo poder em todo o governo. À medida que o relógio parece correr mais rápido em Caracas, os observadores perguntam: Maduro está a preparar um plano de contingência ou a preparar-se para um confronto? À medida que a pressão se intensifica dentro da Venezuela, as avaliações da inteligência global pintam um quadro geopolítico complexo e em rápida evolução. De acordo com analistas da DW e da Reuters, a questão em torno de Maduro não se limita mais a se ele fica ou sai. O foco mudou para como as potências regionais e globais podem reagir se a crise venezuelana atingir um ponto de ruptura. A situação agora se encontra na interseção entre cálculos militares, xadrez diplomático e desespero econômico, criando um cenário em que cada movimento tem consequências profundas para a América Latina e o sistema internacional em geral. O primeiro elemento importante que molda esse cenário é o interesse estratégico da Rússia em manter a influência na Bacia do Caribe. Na última década, Moscovo investiu pesadamente em cooperação militar, reestruturação da dívida e parcerias petrolíferas com Caracas. Conselheiros russos estiveram presentes na Venezuela durante crises políticas anteriores, muitas vezes fornecendo assistência técnica e coordenação de inteligência. Embora as declarações oficiais do Kremlin continuem cautelosas, avaliações de inteligência ocidentais sugerem que Moscovo vê a Venezuela como um ponto de apoio crítico para projetar poder perto dos Estados Unidos. Qualquer tentativa de Washington de forçar uma transição em Caracas provavelmente provocaria uma forte resposta diplomática da Rússia, mesmo que Moscovo evite o envolvimento militar direto. O papel da Turquia é mais sutil, mas igualmente significativo. O presidente Erdogan criticou repetidamente as sanções dos Ipaya-Salur e posicionou a Turquia como um parceiro diplomático alternativo para nações que enfrentam pressão ocidental. Ankara e Caracas expandiram o comércio, as transações de ouro e a cooperação logística nos últimos anos. Num cenário em que Maduro busca realocação temporária ou asilo político, a Turquia poderia usar esse momento como alavanca para reforçar seu status como ator geopolítico independente. Analistas observam que tal movimento permitiria a Erdogan desafiar Washington simbolicamente, evitando qualquer confronto direto. Os interesses do Irão estão intimamente ligados ao setor energético. Teherã e Caracas têm colaborado em operações de refinação, transporte de combustível e mecanismos de evasão de sanções. A parceria é construída com base em necessidades econômicas comuns e resistência partilhada à pressão econômica ocidental. Se a Venezuela enfrentasse uma perturbação política repentina, o Irão poderia avançar para apoiar qualquer acordo que preservasse a relação bilateral, seja através de apoio logístico ou de canais diplomáticos discretos. Para o Irão, a Venezuela representa um posto avançado estratégico no hemisfério ocidental, uma oportunidade rara de contrabalançar a influência do seculeio a milhares de quilômetros do Médio Oriente. Cuba continua a ser um caso único. O vínculo ideológico entre Havana e Caracas remonta aos primeiros anos de Hugo Chávez. O pessoal cubano tem prestado assistência em funções de segurança, saúde, inteligência e administrativas na Venezuela há décadas. No entanto,
Cuba é profundamente vulnerável economicamente e fortemente dependente dos envios de petróleo venezuelano. O colapso do governo venezuelano exerceria uma pressão imensa sobre Havana, que não dispõe de recursos para garantir proteção a longo prazo a qualquer líder estrangeiro que solicite asilo. Mesmo assim, Cuba provavelmente continuaria a ser uma opção simbólica e politicamente poderosa, caso Maduro fosse destituído imediatamente. Embora o Brasil apareça em muitas listas especulativas, os especialistas alertam contra simplificações excessivas. O Brasil é uma das maiores democracias do hemisfério ocidental e enfrenta seus próprios desafios internos em relação à segurança, opinião pública e responsabilidades legais sob tratados internacionais. Embora Brasília mantenha suas relações diplomáticas com Caracas, oferecer asilo a um líder estrangeiro, sob escrutínio global, provocaria uma intensa reação interna. As instituições brasileiras são conhecidas por seus sólidos marcos jurídicos e qualquer ação envolvendo asilo político desencadearia uma revisão judicial e um debate parlamentar. Isso torna o cenário possível, mas altamente complicado. No centro de todos esses cálculos geopolíticos está uma questão crítica, levantada pela última reportagem da Al Jazeera. Se Maduro saísse, repentinamente, o que preencheria o vácuo dentro da Venezuela, analistas temem que facções rivais dentro do partido, no poder das Forças Armadas e da oposição, possam entrar num período de intensa competição. Alguns observadores alertam que essa luta pelo poder pode desestabilizar as regiões fronteiriças e incentivar redes criminosas que já operam na Venezuela, Colômbia e Brasil. Para Washington, uma transição descontrolada apresenta riscos significativos, levando os Estados Unidos a monitorar de perto todos os desenvolvimentos políticos por meio de pressão diplomática e vigilância de inteligência. Enquanto isso, o aviso de viagem de Washington continua sendo um dos sinais mais fortes de que os Estados Unidos esperam uma possível instabilidade. Autoridades americanas enfatizam que não há nenhuma operação militar confirmada, mas continuam a revisar planos de contingência para evacuação humanitária e estabilidade regional. Para o Comando Sul dos Equessiquaiawa, o desafio não é apenas a crise interna, mas também a possibilidade de que atores externos tentem moldar a transição a seu favor. Enquanto o mundo observa o aumento das tensões, a questão fundamental persiste. A Venezuela está a aproximar-se de um ponto de viragem que redefinirá o poder na América do Sul, ou a atual campanha de pressão se dissolverá sem consequências dramáticas. Cada dia que passa torna o resultado menos previsível. Em Washington, Brasília, Bogotá e várias capitais europeias, analistas de defesa começaram a avaliar uma camada diferente da crise venezuelana. Embora a pressão política domine as manchetes, a dimensão militar torna-se cada vez mais relevante. De acordo com especialistas citados pela Reuters, DW e Al Jazeera, qualquer cenário que envolva uma transição rápida na Venezuela exigiria uma avaliação meticulosa das forças armadas do país, das condições territoriais e dos potenciais pontos de conflito. Para os Estados Unidos e os vizinhos regionais, a instabilidade nas fileiras militares venezuelanas continua a ser uma das maiores incógnitas. As Forças Armadas venezuelanas passaram por mudanças significativas nos últimos 20 anos. Outrora, uma instituição relativamente profissional, elas passaram por uma profunda politização sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Muitos comandantes seniores construíram carreiras intimamente ligadas ao partido no poder, enquanto outros foram recompensados com o controle de indústrias estratégicas, incluindo mineração, distribuição de alimentos e operações de combustível. Esse sistema de lealdade manteve Maduro no poder durante crises anteriores, incluindo as eleições contestadas e as manifestações em massa dos últimos anos. No entanto, analistas alertam que a mesma estrutura poderia entrar em colapso rapidamente se a coesão interna se rompesse. Uma preocupação fundamental, destacada em várias avaliações internacionais, é a potencial fragmentação do comando. Se Maduro sair repentinamente ou perder o controle do governo central,
Facções rivais dentro das Forças Armadas podem tentar afirmar a sua autoridade. Alguns oficiais mantêm fortes laços pessoais com Cuba, outros com a Rússia, e alguns apoiam negociações mais pragmáticas com os Estados Unidos ou parceiros regionais. Estas divisões criam um ambiente frágil, onde a lealdade pode mudar rapidamente. De acordo com um relatório recente do International Crisis Group, as Forças Armadas venezuelanas continuam a ser a instituição decisiva que determinará se a crise terminará numa transição pacífica ou numa luta pelo poder imprevisível. Outro fator que influencia os cálculos militares é a deterioração da infraestrutura do país. Anos de colapso econômico deixaram a Venezuela com escassez crônica de combustível, peças sobressalentes e equipamento operacional. Muitas aeronaves estão em terra, os navios da Marinha precisam de manutenção e o Exército depende fortemente de sistemas obsoletos. Isso limita a capacidade das Forças Armadas de realizar operações prolongadas, mas também aumenta o risco de falhas repentinas no comando e controlo. Analistas da editoria da América Latina da BBC observaram que as Forças Armadas venezuelanas continuam capazes de conduzir ações defensivas, mas sua prontidão operacional é significativamente menor do que era há uma década. Para os Estados Unidos, essa situação apresenta um dilema estratégico. Washington afirmou repetidamente que prefere pressão diplomática e econômica em vez de intervenção militar. O envolvimento direto acarretaria enormes riscos políticos, financeiros e humanitários. No entanto, os Estados Unidos não podem ignorar a possibilidade de uma rápida deterioração que ameaça a segurança regional. As redes de contrabando, os grupos armados ao longo das fronteiras com a Colômbia e o Brasil e a presença de atores estrangeiros podem aumentar a instabilidade se o governo central enfraquecer. O Comando Sul dos Estados Unidos mantém, portanto, planos de contingência focados na vigilância, evacuação de emergência e coordenação com os países vizinhos em vez de operações ofensivas. A Colômbia é outro ator que suscita grande preocupação. A longa e porosa fronteira entre a Colômbia e a Venezuela tem sido historicamente explorada por organizações criminosas, facções guerrilheiras, dissidentes e redes de contrabando. Qualquer crise grave em Caracas corre o risco de se espalhar para o território colombiano, criando desafios de segurança para Bogotá. As autoridades brasileiras enfrentam preocupações semelhantes. Nos últimos anos, o Brasil reforçou a vigilância das fronteiras e os centros de assistência humanitária para gerir o aumento dos fluxos migratórios. Um vácuo político repentino na Venezuela poderia sobrecarregar essas estruturas e desencadear novas pressões regionais. Apesar desses desafios, muitos analistas enfatizam que uma intervenção militar em grande escala pelos Estados Unidos continua improvável. O potencial de vítimas civis, a complexidade da guerra urbana em Caracas e as repercussões diplomáticas tornam tal cenário profundamente pouco atraente. Em vez disso, a maioria dos especialistas antecipa uma combinação de sanções intensificadas, isolamento diplomático e maior coordenação com parceiros regionais. Alguns think tanks sugeriram que operações direcionadas como missões de extração ou estabilização baseadas em inteligência só poderiam ser consideradas se a Venezuela mergulhasse no caos total. Enquanto isso, os sinais vindos de Caracas continuam contraditórios. A mídia estatal continua a promover uma narrativa de estabilidade e resistência, enquanto observadores independentes relatam um mal-estar crescente entre as elites civis e militares. É difícil determinar se isso reflete fraturas reais ou mensagens deliberadas. O que está claro, de acordo com vários meios de comunicação internacionais, é que a situação pode mudar rapidamente sem aviso prévio. À medida que a crise se agrava, a questão central torna-se mais premente. As Forças Armadas venezuelanas manterão a sua lealdade a Maduro, ou as pressões internas criarão as condições para uma mudança dramática no poder.
Dentro da Venezuela, o panorama político torna-se mais volátil a cada semana que passa. Enquanto os observadores internacionais se concentram nas manobras geopolíticas, a dinâmica interna em torno de Maduro revela um sistema sob imensa pressão. De acordo com análises da BBC, Reuters e DW, o aparato estatal venezuelano está fragmentado em círculos de influência concorrentes. Esses grupos operam dentro do partido, no poder dos serviços de inteligência e das redes econômicas que controlam setores-chave do país. Qualquer grande perturbação na posição de Maduro poderia desencadear um rápido realinhamento entre essas facções, cada uma tentando garantir a sua própria sobrevivência. Um bloco poderoso é composto por membros de longa data do partido no poder que construíram as suas carreiras durante a era Chávez. Muitos deles consideram a continuação do atual modelo político essencial por razões ideológicas e estratégicas. Eles dependem fortemente da máquina estatal para proteção e recursos, e o seu futuro está diretamente ligado à estabilidade do regime. Este grupo permanece publicamente leal a Maduro, mas enfrenta uma pressão interna crescente à medida que as dificuldades econômicas se agravam e as sanções internacionais degradam as capacidades do Estado. Analistas alertam que a sua lealdade é condicional e pode mudar rapidamente se perceberem um caminho alternativo credível que garanta a sua segurança. Outra facção significativa opera dentro dos serviços de inteligência e contra-espionagem. Essas instituições formam a espinha dorsal do controle interno de Maduro e estão intimamente ligadas a assessores estrangeiros de nações aliadas. A sua principal preocupação é preservar a influência e evitar a responsabilização por alegações de violações dos direitos humanos documentadas pelas Nações Unidas e organizações internacionais. É improvável que essa facção apoie qualquer processo de transição que ameace a sua autoridade. No entanto, vários especialistas observam que rivalidades internas, escassez de recursos e crescente descontentamento público podem corroer a coesão que antes definia essas estruturas de segurança. Um terceiro grupo é composto por atores econômicos ligados a setores estratégicos como petróleo, mineração e distribuição de alimentos. O prolongado colapso econômico enfraqueceu muitas de suas operações, reduzindo a rentabilidade e intensificando a concorrência. Alguns desses indivíduos tendem a favor de uma transição negociada, acreditando que a melhoria das relações internacionais poderia estabilizar os mercados e restaurar as oportunidades de negócios. Outros temem perder os privilégios acumulados sob o sistema atual. Esses interesses divergentes criam alianças imprevisíveis que complicam qualquer tentativa de prever o futuro político da Venezuela. Em todo o país, os cidadãos comuns enfrentam condições cada vez piores. A inflação continua devastadora, os serviços públicos continuam a deteriorar-se e a insegurança alimentar afeta milhões de pessoas. De acordo com avaliações recentes das Nações Unidas, a crise humanitária da Venezuela está entre as mais graves do mundo. Os hospitais carecem de suprimentos. As falhas de energia são frequentes e os medicamentos essenciais estão cada vez mais inacessíveis. Essas dificuldades intensificam a frustração pública e aumentam a pressão sobre os atores políticos que precisam gerenciar uma crise que não dá sinais de abrandamento. A última reportagem da BBC destaca que muitos venezuelanos perderam a confiança nas promessas de reforma e agora buscam ajuda humanitária junto a parceiros regionais. Os países vizinhos já estão a lidar com os efeitos da instabilidade contínua. A Colômbia acolhe milhões de imigrantes venezuelanos e teme que um rápido colapso político em Caracas possa desencadear outra onda de deslocamentos. Brasília monitora de perto sua fronteira norte, reconhecendo que um vácuo de poder na Venezuela poderia criar um terreno fértil para organizações criminosas que operam entre as duas nações. Em todo o Caribe, os estados menores se preparam para possíveis perturbações nas rotas marítimas, no comércio de combustíveis e na cooperação regional em matéria de segurança.
As organizações internacionais também lutam para acompanhar o ritmo da crise. As agências humanitárias alertam que qualquer escalada repentina, seja política ou militar, pode dificultar o acesso a comunidades vulneráveis. Os envios de ajuda já enfrentam obstáculos devido a restrições logísticas e ao controle territorial por diferentes grupos armados dentro do país. A União Europeia continua a defender as negociações, mas a sua influência permanece limitada sem o apoio unificado das principais potências regionais. No centro deste quadro complexo está uma questão fundamental, destacada pela análise mais recente da DW: que força interna poderia finalmente quebrar o impasse? Alguns especialistas acreditam que a coligação governante poderia fraturar-se sob pressão, criando uma janela para a transição. Outros argumentam que medidas diplomáticas ou econômicas externas podem tornar-se decisivas. Um grupo menor de analistas alerta que a instabilidade prolongada poderia gerar um cenário em que várias facções competem violentamente pelo controle. À medida que as crises política, econômica e humanitária convergem à Venezuela, aproxima-se de um ponto em que mesmo pequenas perturbações podem desencadear consequências em grande escala. A nação está numa encruzilhada e o caminho escolhido pelos seus líderes e instituições moldará o destino de milhões de pessoas. À medida que as fraturas internas da Venezuela se ampliam, a campanha de pressão internacional se intensifica com notável rapidez. Em Washington, Bruxelas e nas principais capitais latino-americanas, diplomatas e analistas de inteligência descrevem uma sensação de urgência crescente. A crise entrou numa fase em que os atores globais não estão mais reagindo aos eventos, mas se preparando ativamente para possíveis resultados. De acordo com reportagens recentes da Reuters e da Al Jazeera, as conversas a portas fechadas agora se concentram em planos de contingência, estabilidade regional e a possibilidade de mudanças políticas repentinas em Caracas. Os Estados Unidos continuam sendo o ator externo mais influente na dinâmica de pressão. Nos últimos meses, Washington reforçou as sanções contra figuras-chave do governo venezuelano e ampliou as restrições ao setor petrolífero estatal. Autoridades insistem que essas medidas visam forçar um caminho negociado, em vez de provocar um colapso descontrolado. Ao mesmo tempo, as agências americanas continuam a monitorizar de perto a situação de segurança. De acordo com analistas entrevistados pela DW, a inteligência dos EUA aumentou a vigilância das atividades nas fronteiras, instalações militares e redes de comunicação dentro da Venezuela para detectar quaisquer sinais de escalada rápida. Os governos europeus assumem uma postura semelhante. A União Europeia tem apelado repetidamente a uma solução política pacífica, mantendo o seu próprio quadro de sanções. Bruxelas encara a crise da Venezuela como uma emergência humanitária e democrática que requer uma ação coordenada. Vários estados europeus aumentaram o alcance diplomático junto aos governos latino-americanos, instando por uma abordagem coletiva que evite intervenções unilaterais. No entanto, as autoridades reconhecem, em particular, que a unidade continua difícil, uma vez que os países membros divergem nas suas avaliações sobre a rapidez com que a crise pode evoluir. As organizações regionais também enfrentam desafios crescentes. A Organização dos Estados Americanos continua a debater o uso de mecanismos diplomáticos para pressionar Caracas, mas o acordo continua difícil devido às divisões ideológicas dentro do bloco. Entretanto, o Grupo de Lima, que outrora desempenhou um papel central na definição das respostas regionais à Venezuela, perdeu influência à medida que o panorama político mudou em vários países. Estas mudanças criam um ambiente complexo em que nenhuma instituição tem autoridade ou coesão para coordenar uma estratégia regional unificada. Por trás das declarações públicas, os serviços de inteligência desempenham um papel cada vez mais vital. Relatórios compilados por analistas de defesa e citados pela comunicação social internacional
revelam que vários países mantêm programas de monitorização ativos focados na estabilidade política e militar da Venezuela. Essas avaliações analisam o risco de fragmentação violenta, deslocamento populacional e o potencial envolvimento de atores externos. Uma preocupação recorrente é a possibilidade de redes criminosas explorarem qualquer vácuo político, prejudicando a segurança em todo o Caribe e no norte da América do Sul. Tais desenvolvimentos teriam consequências significativas para países que já lutam contra o tráfico transfronteiriço e a atividade de grupos armados. Paralelamente, as organizações humanitárias enfrentam seus próprios desafios. Agências das Nações Unidas alertam que qualquer interrupção nas rotas de abastecimento existentes pode colocar milhões de pessoas em risco. Os programas alimentares, a assistência médica e o apoio aos refugiados já operam perto da sua capacidade máxima. Um aumento repentino no deslocamento ou na violência poderia sobrecarregar as estruturas que já estão sobrecarregadas após anos de crise. Especialistas em saúde destacam que o enfraquecimento do sistema médico da Venezuela deixa a população vulnerável a surtos de doenças em caso de instabilidade prolongada, especialmente em regiões onde o acesso à água potável e à eletricidade continua inconsistente. Os governos latino-americanos reconhecem que a crise na Venezuela não existe mais de forma isolada. Colômbia, Brasil, Equador e Peru enfrentam consequências diretas da migração, insegurança nas fronteiras e pressão econômica. Bogotá continua a defender uma transição cuidadosamente gerida, temendo que uma turbulência descontrolada possa fortalecer grupos armados ilegais que operam perto da fronteira. Autoridades brasileiras enfatizam a necessidade de corredores humanitários e maior segurança nas fronteiras, particularmente no estado de Roraima, onde os fluxos de imigrantes venezuelanos aumentaram durante períodos de instabilidade no passado. No entanto, apesar da preocupação generalizada, uma resposta global coordenada continua a ser difícil. As grandes potências perseguem interesses estratégicos diferentes e a ausência de consenso permite que a crise se prolongue sem uma resolução clara. Analistas alertam que, se esse vácuo persistir, a Venezuela poderá enfrentar um período prolongado de incerteza, durante o qual novos atores regionais e globais tentarão influenciar os resultados. Essa possibilidade levanta questões geopolíticas significativas sobre o futuro das alianças dos mercados de energia e das redes de segurança em todas as Américas. À medida que os esforços diplomáticos se intensificam e a monitorização de informações se expande, os riscos aumentam para todos os envolvidos. A comunidade internacional deve decidir se permitirá que os eventos se desenrolem organicamente ou se tentará moldar a trajetória do futuro político da Venezuela. As decisões tomadas nas próximas semanas podem alterar não apenas o destino de uma nação, mas também o equilíbrio de poder em todo o hemisfério. À medida que a crise em torno de Caracas atinge um ponto crítico, analistas de todo o mundo voltam sua atenção para os cenários que podem moldar o futuro imediato e de longo prazo da Venezuela. Cada cenário acarreta riscos significativos e nenhum garante um resultado estável. A complexidade das condições políticas, econômicas e humanitárias da Venezuela torna difícil fazer previsões, mas a convergência da pressão interna e do escrutínio internacional sugere que um momento decisivo se aproxima. De acordo com avaliações recentes da Reuters, BBC e Al Jazeera, vários caminhos estão agora na vanguarda do debate estratégico. O primeiro cenário é uma transição negociada. Este resultado exigiria concessões do governo Maduro, garantias para as facções políticas dentro do partido no poder e uma estrutura internacional para supervisionar as reformas políticas. As transições negociadas são amplamente consideradas o caminho menos desestabilizador, mas os especialistas alertam que o panorama político venezuelano continua demasiado fragmentado para um consenso rápido. As facções linha dura dentro do governo podem resistir a qualquer acordo que as exponha a futuras investigações ou perda de influência.
Da mesma forma, os grupos da oposição enfrentam divisões internas que complicam a sua capacidade de apresentar exigências unificadas. Para que uma transição negociada seja bem-sucedida, os governos regionais precisariam monitorizar e apoiar o processo, garantindo que os compromissos sejam cumpridos. Um segundo cenário envolve uma mudança interna controlada no poder. Neste caso, elementos dentro do partido no poder ou do aparato de segurança podem agir para substituir Maduro, preservando a estrutura política mais ampla. Tal movimento provavelmente teria como objetivo evitar um colapso total e proteger os interesses de facções poderosas. Este cenário tem precedentes históricos em outras nações que passaram por intensa pressão política. No entanto, analistas alertam que ele acarreta o risco de fragmentação se a transição não for cuidadosamente gerenciada. Facções rivais podem tentar afirmar a sua autoridade simultaneamente, levando a um ambiente político contestado que desestabiliza ainda mais o país. O terceiro cenário é o mais imprevisível. Envolve uma rápida deterioração das instituições estatais, potencialmente desencadeada por choques econômicos, deserções internas ou agitação repentina. Se isso ocorrer, a capacidade do Estado venezuelano de controlar o seu território pode enfraquecer, abrindo espaço para que grupos armados, redes criminosas e atores regionais afirmem a sua influência. Para os países vizinhos, particularmente a Colômbia e o Brasil, tal resultado representaria sérios desafios de segurança. As regiões fronteiriças poderiam se tornar pontos críticos para atividades ilícitas, fluxos de refugiados e emergências humanitárias. As Nações Unidas alertaram que qualquer cenário envolvendo um colapso institucional generalizado exacerbaria as necessidades humanitárias já críticas. Atores externos também desempenham um papel decisivo na definição dos resultados. A Rússia, a Turquia, o Irão, Cuba, os Estados Unidos e os governos europeus têm interesses estratégicos que influenciam as suas respostas. Embora as grandes potências apoiem publicamente soluções diplomáticas, os cálculos nos bastidores refletem preocupações geopolíticas mais profundas. Para Washington, a prioridade é evitar uma crise de segurança no Caribe e garantir a estabilidade regional. Para Moscovo, a Venezuela continua a ser um símbolo de resistência à influência ocidental. Para as nações latino-americanas, o imperativo é a proteção das fronteiras e a prevenção de deslocações em grande escala. Apesar da incerteza, uma constante permanece. A população venezuelana continua a arcar com o fardo mais pesado. Milhões enfrentam insegurança alimentar, eletricidade instável, escassez de água e acesso limitado a cuidados de saúde. Famílias são separadas pela migração e comunidades inteiras lutam para encontrar estabilidade em meio a uma economia em colapso. Qualquer transição política deve abordar essas realidades se o país deseja se reconstruir. À medida que a atenção internacional se intensifica, uma questão define o momento. A Venezuela entrará num novo capítulo por meio de negociações, realinhamento interno ou perturbações descontroladas. A resposta dependerá das decisões tomadas nas próximas semanas, decisões que moldarão o destino de uma nação e influenciarão o equilíbrio geopolítico de toda a região. O mundo observa ciente de que cada mudança em Caracas pode desencadear consequências muito além das fronteiras da Venezuela. Os próximos passos dados pelos líderes políticos, facções militares e potências globais determinarão se este ponto de viragem se tornará uma oportunidade de renovação ou uma descida para uma turbulência ainda mais profunda. A Venezuela encontra-se agora à beira de uma transformação histórica. As tensões descritas ao longo destas 6 partes revelam uma nação a atravessar um dos períodos mais incertos da sua história moderna. As facções políticas estão a mudar, a pressão internacional está a aumentar e as necessidades humanitárias continuam a escalar.
As decisões tomadas hoje moldarão o futuro de milhões de famílias venezuelanas e influenciarão a estabilidade regional em toda a América Latina. Se tem acompanhado esta história em desenvolvimento, sabe como os acontecimentos podem mudar rapidamente. Novos anúncios, fugas de informação, manobras diplomáticas e reações regionais surgem todas as semanas. Situações como esta exigem uma análise cuidadosa e atualizações fiáveis, especialmente quando tantas narrativas contraditórias circulam ao mesmo tempo. É por isso que o seu envolvimento faz a diferença. Ao manter-se informado, partilhar a sua perspectiva e participar em discussões ajuda a construir um espaço onde os factos, o contexto e a análise ponderada permanecem no centro. Se considerou este relatório valioso, considere apoiar o canal. A sua subscrição garante que continuará a receber atualizações oportunas sobre segurança global, mudanças geopolíticas e desenvolvimentos críticos que moldam as Américas. Cada like e comentário fortalece esta comunidade e ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que buscam clareza num mundo cheio de incertezas. Qual você acredita ser o desfecho mais provável para a Venezuela? As negociações prevalecerão, as forças internas mudarão o equilíbrio ou o país está caminhando para uma fase mais imprevisível? Suas opiniões são importantes e sua voz contribui para uma conversa mais ampla sobre democracia, segurança regional e o futuro da América Latina. Obrigado por assistir e por fazer parte desta comunidade informada. Fique atento, continue envolvido e permaneça conosco enquanto continuamos a acompanhar uma das histórias geopolíticas mais importantes do nosso tempo.